Boa noite. Em apenas 30 minutos, vamos deixar você bem informado sobre as notícias de Minas nesta terça-feira. Uma denúncia chocante. Uma criança de 4 anos e outra de 5 teriam sofrido abuso sexual dentro de uma escola aqui em Belo Horizonte. Exames de corpo de delito comprovam o crime. A suspeita seria uma funcionária da própria escola. Imagens de circuito interno mostram o momento exato em que criminosos assassinaram 2 jovens em um estacionamento em Contagem. Suspeitos de roubos de veículos de luxo foram presos em BH. E um carro roubado levou a polícia a encontrar um traficante de êxtase na capital. Violência contra professores é assunto de uma reportagem especial nesta edição. Minas criou uma lei para tentar reduzir a violência dentro das escolas. 99 leitos serão inaugurados amanhã no Hospital do Barreiro, em Belo Horizonte. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Fumo e vamos mostrar o que é preciso, que é educar contra o tabagismo desde cedo. Nossa série Malas Prontas vai à cidade de Santana do Monte para mostrar uma cidade histórica, super tranquila, mas cheia de atrações. Mais informações sobre esses e outros assuntos a partir de agora. Nós começamos o jornal com imagens chocantes que mostram a ação de criminosos que agiram em Contagem. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que 3 suspeitos atiraram contra 2 jovens em um estacionamento. E quem tem a notícia completa, direto da nossa redação, é o repórter Diogo Ramalho. Boa noite, Diogo. Boa noite para você, Inácia. Exatamente. As câmeras de segurança mostram o exato momento em que os 3 suspeitos, Inácia, descem de um carro, caminham em direção às vítimas, sacam as armas e disparam contra os 2 jovens. Uma das vítimas até tentou fugir, só que ele acaba caindo e também é baleado por um dos criminosos. Trata-se de um duplo homicídio que aconteceu no bairro Central Park, em Contagem, na madrugada de ontem. As vítimas Oswaldo Alves da Fonseca Filho, de 23 anos, e Matheus Pereira, de 16 anos, levaram vários disparos. A Polícia Civil ainda investiga o caso, mas evita passar informação sobre os 3 suspeitos para não prejudicar as investigações. Eles fugiram em um carro e ainda estão foragidos. Certo, Diogo. Obrigada pelas informações. Nós vamos agora falar de um assunto que é chocante, que é um caso de abuso sexual que aconteceu em uma escola da região da Pampulha, aqui na capital. As famílias de 2 crianças, uma de 4 e outra de 5 anos, procuraram a polícia depois que as filhas relataram que uma funcionária da instituição passava as mãos nas partes íntimas delas e ainda as obrigava a tocá-las. Depois de um exame de corpo de delito, a polícia confirmou os abusos. A mamãe vai falar com ela que ela não pode fazer isso, nem com você e nem com criança nenhuma. O relato é de uma mãe que teve sua filha de 4 anos abusada dentro da escolinha, onde passava parte do dia na região da Pampulha, em Belo Horizonte. A mãe conta que chamou a atenção o fato de a criança começar a demonstrar resistência para ir à escola e mudou o comportamento dentro de casa. Eu comecei a perceber, na hora que eu já chamava ela para ir para o banho, ela já tinha uma resistência muito grande, ela falava que não queria ir na escola, já tinha passado o período que seria considerado o normal da adaptação, e em casa ela começou com comportamentos que ela não tinha, rabiscar a parede, rabiscar as bonequinhas, ficava nervosa, ficava agitada, chorava muito, e eu não entendia a mudança desse comportamento, só que não tinha nenhuma mudança na nossa família. Eu sabia que tinha alguma coisa de errado, mas eu não conseguia identificar o que estava acontecendo. Até que num fim de semana a criança relatou o abuso. Chegou na segunda-feira, eu fui conversar com ela novamente e perguntei onde que isso acontecia. Aí ela falou que era na sala do balé. Eu perguntei por que você não contou pra mamãe antes. Ela falou, mãe, porque ela falou que ia me expulsar de lá. Chocada, a mãe foi até a escola para que a filha mostrasse quem estava agindo daquela forma. Foi quando a criança apontou a faxineira. A mãe ficou perplexa com a falta de interesse por parte da direção da escola. Quando eu contei, relatei tudo que tinha acontecido com a minha filha, ela não demonstrou nenhum sentimento, ela não conseguiu mover um músculo do rosto dela. E aí ela olhou pra mim e falou assim, tá muito estranha, ela tá falando que é a diretora? Eu perguntei pra ela quem é ela. Ela falou
faxineira. De acordo com os advogados da família, o caso foi descoberto há 5 meses. A faxineira, de pouco mais de 40 anos, é casada, tem filhos e trabalhava há vários anos na instituição de ensino e só foi demitida há poucos dias. Foi feito um exame de corpo de delito, foi feito um exame psicológico da criança, já tem um laudo comprovando que houve o abuso. E essa acusada não está como acusada mais, já está como indiciada, que dá uma pena de reclusão de 8 a 15 anos. A questão do estupro de vulnerável não é só a conjunção carnal. Qualquer ato libidinoso, um beijo, um toque, já é considerado um estupro de vulnerável. Durante o inquérito, a criança contou que outra coleguinha também era abusada. A primeira reação que eu tive é realmente não vai mais para a escola. A partir de amanhã não tem escola. Os pais tentam superar a violência sofrida pelas filhas. Esperam que a justiça seja feita. Ela não é preparada para isso. Aí eles colocam ela para fazer isso. E ficar comprovado que a pessoa fez uma barbaridade dessa, entendeu? É inadmissível. Por meio de nota, a diretoria da escola Núcleo de Aprendizagem da Criança do Sistema Piaget informou que tão logo tiveram conhecimento do fato, em março deste ano, prestaram o necessário atendimento à família e afastaram imediatamente a funcionária das atividades para a devida apuração. Disse ainda a escola que colaboraram com as autoridades, todos os integrantes, para a realização do inquérito policial e ressaltou que as atividades escolares são monitoradas pela supervisão da escola. Aprovada em julho deste ano pelo governo de Minas, a Lei 22.623 tenta proteger os professores da violência dentro das instituições e prevê medidas educativas que orientam os estudantes sobre a postura adequada nas salas de aula. O sindicato reconhece que a lei é inédita, mas pede mais apoio aos professores. Nós vamos falar mais deste assunto partindo da história real de um professor que foi seriamente agredido por vários estudantes. Este professor, que prefere não se identificar, não exerce mais a profissão desde que foi agredido em 2013 durante a aplicação de uma prova para alunos entre 16 e 18 anos em uma escola estadual na região metropolitana de Belo Horizonte. A agressão teve início na sala de aula, quando alguns alunos praticavam bullying contra um colega. E o professor pediu para que eles parassem com aquilo. Diante da negativa, o professor decidiu tomar as provas do grupo e encaminhá-lo para a direção da escola, quando de repente foi surpreendido por 2 alunos que o imobilizaram. 2 me seguraram pelas costas, me puxando, me colocaram para fora de sala, né? Eu levei chutes nas pernas e eu fiquei trancado dentro da escola, dentro do almoxarifado, até que a polícia pudesse chegar. A vítima lamenta a falta de apoio após a violência sofrida. O único apoio que eu tive mesmo foi da Polícia Militar. Que se não fosse a intervenção grande da polícia, com uma ação muito precisa, eu não teria saído de lá vivo. O Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas divulga um dado alarmante. Quase metade dos professores no estado já sofreu agressão verbal ou física. Quando um professor é agredido dentro da escola, e uma pesquisa do sindicato mostra que 43,8% dos profissionais da rede estadual aqui de Minas já sofreram algum tipo de agressão, esse profissional fica sozinho. Não tem protocolo de atendimento, não tem responsabilização de quem tem que fazer o quê, e ele fica sozinho, isolado e de vítima se transforma muitas vezes em responsável pela agressão. Está em vigor desde julho desse ano uma lei estadual que prevê medidas preventivas para tentar conter a violência contra professores e servidores da educação. Entre elas, o afastamento do agressor da instituição de ensino. A lei torna mais rígida a punição dos infratores e dita normas a serem seguidas pelas escolas. Um projeto de lei dessa natureza e é inédito no país tem a sua importância, mas além disso é preciso que o governo do estado, que a Secretaria de Educação compreenda que os seus profissionais estão sendo agredidos e que precisam de medidas e desse reconhecimento dessa agressão. Enquanto isso, a vítima, mesmo traumatizada, tem esperança de que esse cenário possa mudar. Nós não temos indicadores precisos para poder dizer dos professores afastados em sala de aula por motivo de violência. Qual é a diferença que essa legislação vai trazer efetivamente para isso? Olha, a lei realmente é muito recente, mas vamos torcer para que ela funcione para proteger o ambiente da escola, não apenas os professores, mas para que os alunos também sejam educados em um ambiente correto e livre desse tipo de violência, né? A gente vai agora para um outro assunto, que é o seguinte: carro roubado, gente, levou a polícia a encontrar o autor de vários outros crimes, entre eles o de tráfico de êxtase, que era vendido em festas aqui na capital. E com o suspeito foram apreendidos 18 mil comprimidos da droga, além de armas, munição e documentos falsos.
A polícia chegou até Marcos César Souza Júnior, de 37 anos, após investigações de um carro roubado. Marcos César Souza Júnior também é suspeito de vários crimes de estelionato e de tráfico de drogas. Ele trazia êxtase do Rio de Janeiro para a capital mineira. A droga tinha o objetivo de ser distribuída em festas de Belo Horizonte e também da região metropolitana. Junto com o suspeito foram apreendidos vários cartões e identidades falsas, folhas de cheques, material usado na falsificação e uma arma calibre 22. 18 mil comprimidos de êxtase, avaliados em R$700 mil, também foram apreendidos. A polícia ainda investiga o valor dos golpes aplicados. A gente não conseguiu apurar ainda completamente em razão da quantidade de material, mas é um trabalho que nós vamos continuar e, sem dúvida, vamos chegar num montante muito alto de prejuízo aí. O suspeito, que não falou com a imprensa, vai responder pelos crimes de estelionato, adulteração de veículos, tráfico de drogas, posse ilegal de armas e falsificação de documentos. 2 suspeitos de 5 roubos de veículos de luxo foram presos pela Polícia Civil. Eles foram reconhecidos pelas vítimas e apresentados hoje pela polícia. Charles Albert Nunes, conhecido como Charlin, de 30 anos, e Thiago Marcelo Jesus Correia, vulgo TH, de 32, são os principais suspeitos do roubo de pelo menos 5 veículos na capital mineira, entre julho e agosto deste ano. O Thiago e o Charles, eles tinham participado de 2 outras ações criminosas no mesmo dia, 2 outros roubos. E o Charles, no momento da prisão, inclusive, estava com um veículo roubado, um terceiro. Os carros de luxo, avaliados em mais de R$100 mil, eram adulterados e serviam muitas vezes para outros criminosos ostentarem na vida do crime. Os suspeitos não falaram com a imprensa. Todos os veículos já foram recuperados, alguns restituídos aos donos. Agora, a polícia segue as investigações, pois acredita que mais criminosos estejam envolvidos nos roubos. É um grupo que tinha por objetivo a subtração de carros de luxo, então não é fácil estar destinando esses bens. E a adulteração não é simples de ser feita também. É um grupo que tem conhecimento técnico do assunto e que com certeza é mais extenso. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Mesmo com políticas que conseguiram reduzir o número de fumantes no Brasil, 10% da população ainda é fumante. E segundo um levantamento do Ministério da Saúde, o tabagismo foi responsável por mais de 150 mil mortes no país, isso em 2015, o que representa mais de 12% de todos os óbitos de pessoas com mais de 35 anos. Para mudar essa realidade, campanhas são realizadas até em escolas da capital. Em todo canto tem alguém dando aquele trago. O cigarro passeia pelas mãos e pela boca de homens e mulheres de diferentes idades. Afinal, cerca de 10% da população brasileira é fumante. Essa calculadora faz as contas do que já poderia ter sido conquistado e o que o futuro reserva, caso o dinheiro seja investido em outras ações ao invés do cigarro. O senhor já poderia ter comprado um carro de luxo se não fumasse. O senhor já podia ter comprado 4 apartamentos com esse dinheiro. Você já poderia ter comprado um televisor LCD. Pesa a consciência? Olha, se for levar para esse lado, pesa sim. O que é melhor, viajar ou um cigarro? Viajar. Eu prefiro o carro. Tem que escolher, né? Entre o cigarro e o carro de luxo. No Dia Nacional de Combate ao Fumo, o trabalho da Secretaria de Saúde de Belo Horizonte foi voltado para crianças e jovens entre 12 e 14 anos. E agora, ninguém aqui vai fumar, né? É lógico que não. 90% dos tabagistas, eles ficam dependentes antes dos 19 anos de idade. Sabendo aí que 50% daquelas crianças e adolescentes que experimentam o cigarro ficam dependentes da nicotina. Foi exatamente o que aconteceu com Marina. Quando eu era adolescente, essa coisa de modinha, de querer aparecer para os amigos, parecer tipo legal e tal. Marina fumou por mais de 10 anos e parou há apenas 2 meses devido a uma crise de asma. Eu fui no médico e aí ele me mandou parar de fumar. Eu já tinha colocado uma meta, só que aí 1 mês antes dessa meta eu resolvi parar. A rotina era sair todas as manhãs para comprar cigarro justamente nesta banca, a do seu Luiz. Eu vendo muito mais cigarro do que revista, infelizmente. Atualmente, o SUS oferece tratamento para o tabagismo em mais de 600 municípios em Minas Gerais. Existe tratamento medicamentoso, existe tratamento à base de adesivo, à base de gomas de mascar, mas o que é mais importante do fumante ter em mente é que esse tratamento ele é uma ajuda para a pessoa que está realmente motivada e querendo parar de fumar. Prefeitura de Belo Horizonte abre licitação para contratar a empresa que fará auditoria nas contas
dos consórcios que administram o transporte coletivo na capital. Você vai ver a seguir. E vai conferir também passeando por uma cidadezinha pacata, onde os casarões históricos chamam a atenção dos visitantes e há muitas atrações. É o nosso quadro Malas Prontas, que passou por Santana do Monte. Com 6 meses de atraso, a Prefeitura de Belo Horizonte abre licitação para contratar a empresa que fará auditoria nas contas dos consórcios que administram o transporte coletivo aqui na capital. De acordo com o edital, a empresa vencedora será responsável por auditar as movimentações contábeis e financeiras dos consórcios e também da Transfácil, que cuida da bilhetagem, isso entre os anos de 2013 e 2016. Para o Conselho Municipal de Mobilidade Urbana, o prazo das contas que devem ser auditadas é muito curto e o ideal seria a verificação das notas, balanços e extratos desde 2008. Já o Sindicato das Empresas de Transporte de BH disse que não vê qualquer problema na realização da auditoria, já que o processo está previsto em contrato. A BH Trans e a Prefeitura ainda não se manifestaram. Imagine agora uma cidade tranquila, mais tranquila mesmo. Na praça central da cidade quase não se vê um carro passando e nem pessoas. Nossa série Malas Prontas foi conferir o sossego e as atrações da cidade de Santana dos Montes, que fica a 137 quilômetros de Belo Horizonte. Os casarões históricos reúnem atrações para não deixar o turista parado. Simplicidade, sossego. A correria dos grandes centros passa longe. Sim, esse lugar existe. Santana dos Montes é uma cidade pequenininha, mas muito hospitaleira, bacana. Você ainda tem o privilégio de sair do lado de fora, ver pássaros. Santana dos Montes, a 130 quilômetros de Belo Horizonte, região central do estado, ainda tem muito a oferecer. O município, de aproximadamente 4.000 habitantes, é conhecido pelo circuito de vilas e fazendas históricas de Minas. As construções no antigo Morro do Chapéu surgiram no ciclo do ouro, no século XVIII. Os casarões imponentes foram centros para os viajantes e rota para a antiga cidade de Vila Rica, hoje Ouro Preto, isso durante o domínio português. A Fazenda Fonte Limpa é uma das mais antigas da região, de 1742. O complexo é declarado Monumento Histórico e Artístico de Minas Gerais. Santana dos Montes está escondida entre montanhas, não foi alcançada pelo desenvolvimento da indústria vizinha. Então nós preservamos mais de 300 anos de história. E toda essa história está em meio à natureza exuberante. Sons por aqui, só mesmo das quedas d'água e dos animais. Mesmo após a abertura para o público, as atividades aqui da fazenda não pararam e o hóspede pode participar de todas elas, inclusive a alimentação dos animais. E aqueles com espírito de aventura podem fazer um passeio a cavalo e conhecer bem de perto as trilhas e paisagens da região. Além disso, dá para ordenhar vacas, passear de charrete, manejar ovelhas e até cavalgar pelas trilhas em vegetação da Mata Atlântica e Cerrado. Como ninguém é de ferro, para repor as energias, uma deliciosa comida mineira, feita no fogão a lenha, só com produtos locais. Apesar de não ter ouro na nossa região, é uma região que floresceu para cultivar alimentos para as minas, né? Lá eles tinham muito ouro, mas faltava comida. Santana dos Montes fabrica artesanalmente cachaça, vinho e até cerveja. Durante a estadia, dá para conhecer todo o processo. Esta outra fazenda, que também possui quase 300 anos, tem se especializado na produção de 4 tipos de vinho, com matéria-prima local e ainda 16 estilos de cerveja. Em apenas 3 anos, a bebida que é a preferida de muitos brasileiros ficou em 2º lugar na Copa América de Cerveja. Região montanhosa, região de clima ameno, o pessoal aqui de Santana muito acolhedor. Os turistas ficam muito satisfeitos de fazer essa visita aqui na nossa fazenda. Governo de Minas e Copasa anunciam investimentos para a preservação do Rio das Velhas, que abastece a região metropolitana de BH e que já dá indícios de uma crise hídrica. Você vai ver depois do intervalo. E ainda, homens são presos suspeitos de sequestro relâmpago de taxista e polícia também consegue prender chefe do tráfico de Contagem. Os detalhes daqui a pouco.
O governo de Minas e a Copasa anunciaram hoje investimentos para a recuperação do Rio das Velhas. Há algumas semanas, nós já havíamos noticiado que o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio não descartava a possibilidade de desabastecimento aqui em Belo Horizonte e também na região metropolitana. Nós vamos agora para o estúdio da Rádio Band News FM, onde está a repórter Luciana Viana. Luciana, boa noite. Me passe mais detalhes aí para a gente entender um pouco mais sobre esse investimento. Olá, Inácia. Boa noite a você, boa noite a todos. O investimento é de 530 milhões de reais nos próximos 5 anos em obras de saneamento em municípios que fazem parte da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. Eu vou explicar para você os detalhes. As intervenções da Copasa, elas contemplam obras de ampliação da coleta, interceptação, tratamento de esgotos, nesses municípios que eu acabei de falar com você, além de investimentos em programas ambientais, em ações de mobilização, proteção e conservação de mananciais. O grande objetivo é promover ações que garantam a disponibilidade de água em quantidade e qualidade na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. Ok, notícia boa, mas tomara que aconteça de fato, para proteger o nosso rio. Obrigada, Luciana. 3 homens foram presos suspeitos do sequestro relâmpago de um taxista de 50 anos. A vítima chegou a ficar sob a mira de armas de fogo durante 2 horas. Lineker Marins Assis Costa, de 23 anos, é esse que está à direita do seu vídeo. O outro é Claudionilson Mendes Ribeiro Costa, de 20 anos. Eles são suspeitos de sequestrar e roubar um taxista na região metropolitana de Belo Horizonte. A ação durou cerca de 1 hora e, de acordo com a vítima, foram momentos de terror. Todo o tempo, o taxista era ameaçado constantemente. Inclusive, o Lineker chegou a afirmar que já teria matado 5, matar mais um não faria diferença nenhuma para ele, que não dá nada, E após efetuado o saque, o Lineker teria retornado ao local e pego Claudionilson e deixado a vítima em meia mata. Lineker já tem passagens pela polícia por outros crimes. Já Claudionilson afirma ter sido forçado a participar. O curioso é que os dois foram presos dias depois, após participarem de outro assalto em Belo Horizonte. Eles chegaram a ser presos e autuados em flagrante, mas, infelizmente, o Claudionilson foi liberado na audiência de custódia. Somente o Lineker foi mantido preso. Já no outro caso, a polícia apresentou Wesley Rodrigues Silva, o Gordinho, considerado o patrão do tráfico nos aglomerados de Contagem, na região metropolitana de BH. De acordo com as investigações, Gordinho abriu uma loja de fachada para consertar aparelhos celulares, mas na verdade lá funcionava um comércio de drogas, onde pessoas entravam e saíam a todo momento. Isso aí é cliente entra e sai toda hora. Eu vendo telefone, com certo telefone, vendo capinha de telefone, pode ir na loja lá que vocês vão ver. Ué. Na escala do tráfico, ele é considerado um grande traficante. Ele está no ápice aqui da pirâmide, do tráfico, como um traficante que abastece realmente a região do aglomerado Frigo Diniz, Riacho das Pedras, vários bairros aqui da região de Contagem. Com ele foram apreendidos vários objetos, como armas, munição, 1,5 kg de cocaína e R$50 mil em dinheiro, além de um carro clonado. E ainda num terceiro caso, a polícia pede que seja divulgada a foto de Luiz Alberto de Souza, suspeito de assassinar a companheira Ilma Soares em dezembro do ano passado. Isso poderá auxiliar nas investigações, já que o suspeito está foragido. Nosso jornal está chegando ao fim, mas antes eu queria passar para você o nosso BandZap, que é um canal de comunicação que nós podemos manter. Anote aí, é o 997727663. Aproveite e já salve aí esse número no seu celular para ficar fácil de você nos encontrar. Se você flagrar alguma situação de interesse público, manda para a gente, combinado? E eu agradeço a sua audiência por hoje, mas quero contar com você amanhã na quarta-feira. Tenha uma boa noite.